família Nação Verde, começou a ver se peça uma coisa, família, deixa seu like aqui no vídeo, deixando seu like que motiva a continuar trazendo conteúdo sobre o nosso Verdão. Família, vamos dar uma olhada aqui que o Evair falou a respeito do Palmeiras, falou a respeito dessa derrota que o Palmeiras teve para o Corinthians, acabou perdendo o Campeonato Paulista, infelizmente. Falou do Abel Ferreira, falou do Veiga, falou um monte de coisa interessante, espero que vocês gostem do vídeo, pegar uns trechinhos bem interessantes. Lembrando que na descrição do vídeo deixando os créditos do canal do Evair, que tá aqui na descrição. E sem enrolação, família, bora conferir isso aí. Nós vemos o jogo num bar aqui perto e o palmeirense estava muito chateado por aquilo que aconteceu, principalmente que estava nas mãos do Palmeiras poder levar pelo menos para os pênaltis e dar aquela emoção, porém nos faltou competência e o Palmeiras acabou cedendo aí um momento tão histórico, né? Seria histórico porque na era profissional nenhum outro tinha chego a 4 títulos consecutivos no Campeonato Paulista. O Hugo Souza foi lá e pegou o pênalti. Já pergunto pra você, Vair, o Rafael Veiga errou o pênalti ou o Hugo Souza defendeu? As duas coisas. Eu acho que o Veiga normalmente ele bate um pênalti no último, pelo menos contra o São Paulo, foi bem mais firme e no alto, né? Dessa vez ele errou o pênalti no mesmo canto em que o Estevão errou. Né? Então são 2 pênaltis que fizeram uma diferença muito grande para o Palmeiras. Eu não tenho certeza dos números, porém se o Palmeiras tivesse ganho aquela partida 2-1, empatou 1-1 dentro do Allianz Parque, até mesmo na fase de classificação, poderia ter, se eu não me engano, poderia ter ultrapassado o Corinthians e levado para sua casa a decisão do campeonato. Então 2 pênaltis errados que fizeram com que o Palmeiras estivesse nessa situação e não ganhasse esse título tão importante que seria histórico para a Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente também aqui esperava que o Palmeiras fosse um time mais agressivo nesse sentido, já que precisava vencer a partida. Teve 10 dias tranquilos ali, lógico, teve alguns jogadores que serviram nas suas seleções, porém foram 10 dias e o Palmeiras não apresentou nada, nenhuma novidade, nenhuma jogada ensaiada, nada de diferente. Voltou com o mesmo time praticamente que jogou a primeira partida. Time esse que muito dependente do seu lado direito, do Estevão, e ficar dependendo de um menino de 17 anos para decidir um campeonato na casa do adversário é muita responsabilidade para ele. Por isso o Palmeiras teve muita dificuldade de atacar, faltou determinação em determinados momentos ali que o Palmeiras não tinha a facilidade de chegar na frente, não tinha um toque de bola, e o Corinthians fez aquilo que você falou, o que sempre fez durante todo o campeonato, sabe marcar muito bem, aproveita as poucas oportunidades, essas oportunidades que faltaram ao Palmeiras. O Palmeiras não fez a sua obrigação, não aproveitou as oportunidades que teve, poderia ter empatado dentro de casa, poderia ter empatado ontem, bola no seu pé para decidir e falhou de novo nos pênaltis. O pênalti que eu sempre digo, contra um time grande, contra o seu maior rival, não se pode perder pênalti. Eu digo isso e com toda certeza, com toda razão, porque joguei muitos anos e quando você perde um pênalti, que é a oportunidade mais lógica de um gol dentro de um jogo, são apenas 11 metros, a bola parada, ninguém na sua frente. É obrigação fazer. Lógico, os goleiros hoje ficaram muito melhores, mais competentes, porém o Corinthians aproveitou a oportunidade e o Palmeiras não aproveitou a que teve. Aquele gol do Yuri Alberto, não podia ter tomado uma derrota dentro da sua casa, seria totalmente diferente o jogo se o Palmeiras não tivesse, se o Yuri Alberto não tivesse feito aquele gol. É lógico, o Hugo poderia brilhar, se o Veiga faz o pênalti, o Hugo poderia brigar nos pênaltis depois. Então, se colocar na balança, pelo aquilo que foi, pela maneira que jogou, eu escolho o Yuri Alberto, porque decidiu o campeonato e fez com que o Hugo tivesse até tranquilidade para poder escolher o canto certo ali, já que o Veiga, que parecia muito tranquilo, ficou nervoso e nesse momento falhou no momento importante. Isso também se deve à primeira vitória e, lógico, à grande capacidade do Hugo também, né? Tudo, o torcedor não quer nem saber se além do Palmeiras outros adversários vão se fortalecer. O torcedor palmeirense acostumou a ganhar e quer continuar ganhando. Olha, eu acho que ele estava indo até bem na entrevista ali, viu? É bastante normal os adversários se reforçarem e o Palmeiras ficar mais manjado dentro do campo e ter mais dificuldades ainda para ganhar campeonato, para ganhar partidas. Agora, quando o cara faz uma pergunta tão normal para ele, né, e ele responde daquela maneira ali,
ele foge da lógica, né? Então, a pergunta do repórter era bastante comum, né? E ele dá uma pedrada e sai correndo, né? Então, é uma coisa assim inadmissível que o palmeirense, quando acontece isso, o palmeirense não suporta, né? O palmeirense não quer ver isso, o palmeirense quer ouvir realmente o que pode ter acontecido, qual é o lado dele, né? Para poder até mesmo tirar uma conclusão um pouco melhor, tentar entender o outro lado. E quando ele responde daquela maneira ali, sai andando, o palmeirense fica mais bravo ainda, né? E isso prejudica muito a relação entre torcida e treinador, que já há algum tempo está desgastada. Sabemos muito bem que não se vai ganhar tudo mesmo, é normal não ganhar tudo, porém se esperava muito mais daquilo que aconteceu dentro de campo. O Palmeiras foi muito abaixo, muito apático, um time que não lutou nem 50% daquilo que o seu adversário lutou, um time que não sabe aproveitar oportunidades, que tem sempre a mesma jogada e nunca tem uma jogada pelo lado esquerdo, sempre a jogada pelo lado direito, né? Diferente daquilo que aconteceu com o Garro, o Rios poderia também ter falado dessa maneira, né? Poderia ter pedido para entrar em campo, mas estava com um pouquinho de dorzinha e tal. É isso que fez. Talvez tenha feito a diferença, né? E o Palmeiras amarga uma derrota para o maior rival, numa situação muito desfavorável que poderia ter sido revertido. Com um pouquinho mais de determinação, o time do Corinthians, aliás, jogou um bom tempo ali com um homem a menos. Lógico, o árbitro não soube dar os acréscimos que precisava e a torcida jogou o rojão lá para dentro do campo, que era se esperado, parou a partida o tempo todo. O Palmeiras foi inexperiente quando aconteceu aquela provocação na beira do campo ali. O Palmeiras devia ter a cabeça no lugar, tentado amenizar o negócio, porque o objetivo era outro, não era criar confusão, e o Corinthians fez o que estava para fazer. Ele criou a confusão, ganhou mais alguns minutos, a arbitragem não deu esses descontos, e o Palmeiras, por a sua falta de consciência e falta de concentração, não tirou proveito daquele homem a mais, já que foi expulso e tinha que ter tirado proveito daquilo. Família, eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam da análise aí do Evair a respeito dessa derrota do Palmeiras? Acabou perdendo o título para o Corinthians. Lembrando que na descrição do vídeo, deixando os créditos do canal do Evair que tá aqui na descrição. Família, minha opinião aí, cara, é foda, né, cara? O Palmeiras perdeu um título desse para o Corinthians aí. Se tratando que tinha muita coisa envolvida nisso, né, cara? É história, é uma decisão. Por mais que seja o Campeonato Paulista. Mas, cara, é contra os caras, velho. O Palmeiras tinha que decidir. O Palmeiras teve a oportunidade de ganhar 4 campeonatos paulistas seguidos. Coisa inédita entre os estaduais dos grandes de São Paulo. Ninguém tinha conseguido fazer isso. O Palmeiras teve a oportunidade de ganhar 3 Libertadores seguidas. Ser o único a ter 4 Libertadores no futebol brasileiro. Acabou, né, pipocando. Teve chance de ganhar 3 Campeonatos Brasileiros. Ser o único a conseguir esse feito. Empate com São Paulo, é claro. Acabou pipocando também. Cara, o Palmeiras, assim, não sei se vocês notaram durante esse jogo do Palmeiras e Corinthians, como os jogadores do Corinthians, eles aprenderam uma coisa com os argentinos, cara, é questão de ser, cara, catimbeiros, cara. Tinha lances ali com a bola, os jogadores do Palmeiras iam cobrar escanteio, iam cobrar lateral, os jogadores do Corinthians chutavam a bola pra dentro de campo, o Gandula tirando a bola ali, sabe, jogando bom, as torcidas jogando bom. Eu espero que o Corinthians seja punido a respeito da situação aí, que não fique impune isso, que eles sejam realmente punidos isso aí. O Palmeiras teve a oportunidade, os jogadores do Palmeiras faltou culhão pra chegar nesses jogadores do Corinthians. Cara, o Palmeiras devia ter feito pressão alta, marcação alta, não deixar os caras respirar no campo. Os caras jogaram realmente com medo desde o primeiro jogo. O segundo jogo piorou, sabe? Cara, era o jogo pra realmente demonstrar 100%, deixar 100% em campo. Os caras não deixaram nem 50%. Os jogadores do Palmeiras todos sumidos, mas enfim. O que vocês acharam da análise do Evair, família? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. Não é inscrito ainda, já se inscreva no canal. A meta de 80 mil inscritos, falta só um pouquinho, tô quase batendo a meta de 80 mil inscritos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.